Falando sobre a guerra de 5 dias entre a Rússia e a Geórgia em 2008 na Federação Russa, não é comum lembrar dos antecedentes do conflito. Os propagandistas iniciam a narrativa a partir da noite de 7 de agosto, quando a Geórgia enviou tropas para a Ossétia do Sul, um território não reconhecido. No entanto, é claro que isso é uma simplificação cínica que permite apresentar Saakashvili como agressor. A realidade é mais complexa. A tensão na região cresceu desde 1989, resultando em confrontos sérios em 1990 e em 2004 e 2008. Se o governo de Yeltsin foi um período de desescalada entre Tbilisi e Tskhinvali, com Putin no poder, passaram a jogar gasolina com mais frequência nesse ponto quente que ainda estava em brasa. Em Tskhinvali, congressos foram realizados solicitando à Rússia o reconhecimento da Ossétia do Sul como um estado independente. A partir de 2005, começa a emissão em massa de passaportes para os cidadãos da Ossétia do Sul. O Kremlin usaria a retórica de proteger os russos na república não reconhecida, mesmo tendo emitido os documentos para eles. Simultaneamente, a Rússia inicia o fornecimento não oficial de armas para a Ossétia do Sul. Depois, os sul-ossetas alegarão que todas essas armas foram capturadas dos georgianos na Primeira Guerra, apesar de alguns sistemas russos nunca terem integrado o arsenal do exército da Geórgia. E claro, entre a Ossétia do Sul e a Geórgia havia constantemente trocas de tiros, cada uma acompanhada de acusações mútuas de provocações. Mas em 2007, o mecanismo de escalada começa a girar para valer. Ocorre um incidente com o lançamento de um míssil de um avião russo e sua queda no território da Geórgia, o que foi registrado em um relatório da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Naquela época, a Rússia invadia constantemente o espaço aéreo da Geórgia, o que muitos consideravam uma demonstração de força. No entanto, essas ações também tinham um certo objetivo militar, ou seja, testar as capacidades da defesa aérea da Geórgia, que, aliás, foi ajudada a ser criada pelos ucranianos. Sim, qualquer guerra em andamento também é uma preparação para uma guerra que ainda não começou, mas falaremos sobre isso depois. Posteriormente, bombardearam nossas aldeias na Abcásia, no desfiladeiro de Kudar, e então nossa defesa aérea ucraniana posicionada acima de nós. Portanto, tudo isso se intensificava. O nosso ministro, Timur Yakubashvili, disse: Sr. Steinmeier, o senhor pode nos ajudar a mudar o formato das forças de paz e trazer um componente internacional, porque nós não confiamos totalmente nos russos. Ele disse, de repente, enquanto comia o cachapuri com muito apetite, largou os talheres e disse: gente, formato não importa, logo vocês terão uma guerra aqui. Claro, Saakashvili, ao chegar ao poder em 2003, entendia que, se seu país quisesse manter a soberania em uma situação tão tensa, só existia uma ferramenta para isso desde o surgimento da civilização: o exército. Assim, as mudanças no antigo exército soviético georgiano iniciaram-se prontamente. As reformas afetaram primeiramente a estrutura das forças armadas. Sob Saakashvili, o exército se tornou baseado em contratos, composto por profissionais. Forças de operações especiais foram criadas e 5 brigadas móveis foram reformadas. O treinamento do pessoal foi realizado com o apoio dos Estados Unidos e de empresas militares privadas. Claro, as reformas também afetaram o apoio material e técnico do pessoal. Além da compra de modernos meios de comunicação e do equipamento de soldados e oficiais conforme os padrões da OTAN, Saakashvili começou a adquirir novas armas, tendo a Ucrânia como um dos principais parceiros. Além da compra de caminhões ucranianos, Krasa, Soldat para logística, Kiev vendeu para Tbilisi 20 artilharias autopropulsadas e 14 rebocadas. Entre elas estavam 6 obuseiros autopropulsados Pion, que se destacaram na defesa de Kiev, 8 helicópteros Mi-20 e 4 e uma quantidade desconhecida de Mi-8. Engenheiros ucranianos modernizaram antigos BMP-1 georgianos, equipando-os com o módulo de combate Shkval, que permanece atual. A Geórgia também se atentou a um dos elementos cruciais da guerra moderna, a consciência situacional no céu e no campo de batalha. Além da compra dos drones israelenses Skylark e Hermes 450, vocês veem na tela um Hermes georgiano sendo abatido por um MiG-29 russo. A Geórgia também comprou da Ucrânia 2 radares tridimensionais 36D6M, além de 4 sistemas de reconhecimento eletrônico Kolchuga-M, que na época possuíam características realmente impressionantes. A Geórgia também adquiriu da Ucrânia 8 sistemas de mísseis antiaéreos OSA, 10 OSA, AKM, modernizados e 2 batalhões do 2. E foi durante a guerra de 5 dias que a defesa aérea da Geórgia conseguiu abater de 8 a 12 aeronaves, incluindo o bombardeiro estratégico Tu-20 e 2 M3.
A questão de quais armas o exército georgiano usa contra os pacificadores russos merece atenção especial. A Ucrânia está há muito tempo no centro das atenções, como resumido pelo nosso comentarista Evgeny Roskov. Especialistas concluíram que um míssil terra-ar abateu o caça russo Tu-22. Provavelmente foi um S-200 que está em serviço na defesa aérea ucraniana, um dos parceiros da Geórgia. Não se sabe quantos desses sistemas poderiam ter chegado a Tbilisi. Na verdade, a Ucrânia nunca forneceu nem vendeu sistemas de defesa aérea S-200 ou mais modernos para a Geórgia. De acordo com informações, Saakashvili tentou sem sucesso adquirir da Ucrânia 2 batalhões do S-300PS. Kiev temia a reação de Moscou. Isso mostra que todos os países partem de seus próprios objetivos e agem de acordo com seus interesses. É preciso ter consciência disso. Portanto, afirmar que o Ocidente está abandonando a Ucrânia é tolice. As democracias agem de forma covarde, mas a retórica sobre traição não ajuda nesse caso. O que ajuda é a diplomacia e uma posição equilibrada. Mas hoje não é sobre isso. Começamos dizendo que toda guerra em andamento também é uma preparação para a próxima guerra. Georgianos derrubaram um Tu-20 e 2 M3 russo próximo a Gori, local de confrontos significativos durante aquela guerra. A razão para esse sucesso foi que os russos usaram o bombardeiro supersônico de longo alcance como um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, lançando bombas aéreas não guiadas. Naturalmente, para isso ele precisava entrar na zona de alcance da defesa aérea e para lançar bombas com precisão, descer até uma altitude de 4.000 metros. Foi nessa altitude que o sistema Buk M1 o atingiu. Da próxima vez, o Tu-20 e 2 M3 será abatido pelos artilheiros antiaéreos ucranianos em 2024. O Ministério da Defesa da Rússia informou que a causa do desastre foi uma falha técnica. Ao mesmo tempo, a direção principal de inteligência da Ucrânia declarou que o Tu-22 foi abatido. Apesar do sucesso aparente da Rússia na guerra com a Geórgia em agosto, surgiram vários problemas no exército russo durante o conflito de 5 dias. Primeiramente, destaca-se a falta de munições modernas de alta precisão. Nos Estados Unidos da América, 5 anos antes, no Iraque, já usavam bombas guiadas a laser em larga escala, lançando cerca de 12.000 GBUs apenas entre 19 de março e 18 de abril. O segundo problema foi a falha na coordenação das tropas russas. Em várias ocasiões, a artilharia russa atingiu suas próprias posições. Ouça só! Artilharia. As coordenadas estão bem aqui. Aqui estão, aqui, pela periferia sul. Aqui estão os nossos, dizem. Não sei, dizem, mas isso é só... Então dá pra eles, deixa atirarem mais uma vez. Tem certeza que não tem dos nossos lá? Ninguém. Como vocês podem ver, além dos corretores russos chamarem o ataque usando um mapa de papel, ninguém ali tem certeza se tem aliados ou não no local. Claro, a razão para esse nível de coordenação foi a ausência de drones. Se os georgianos usavam sua artilharia, mesmo que pouca, de forma bastante eficaz, a prova disso é justamente o ataque a essa coluna, cujos oficiais ficaram muito tempo parados na estrada, decidindo onde atacar, enquanto os deuses da guerra russos confiavam exclusivamente nos relatórios dos batedores. Os drones das Forças Armadas da Rússia também foram usados, mas eram sistemas obsoletos como o Pshela, Odin, T e o Tip-Chak. Ambos permaneciam no ar por até 2 horas, com câmeras analógicas transmitindo a imagem para a Terra com atraso perceptível. Já os Germes 450 da Geórgia podiam ficar no céu por 20 horas e tinham câmeras digitais com canal termovisor. É importante destacar que outra razão para a desorganização das tropas russas naquela guerra foi a falta de comunicação adequada em uma região com terreno complicado. Os rádios analógicos dos russos, principalmente os antigos soviéticos Er-163 e Er-168 Akveduk, tinham um sinal extremamente ruim. Alguns materiais mencionam que a comunicação das Forças Armadas da Rússia era instável devido aos sistemas ocidentais de guerra eletrônica da Geórgia, que bloqueavam o sinal. No entanto, isso não é verdade. Durante a modernização do exército georgiano, os sistemas de guerra eletrônica foram negligenciados e não adquiridos. Por outro lado, a Rússia utilizou com sucesso sistemas como o RT-330 Zytel. O exército georgiano focou no desenvolvimento de comunicações eficientes e seguras. Rádios digitais da linha Tadiran, da empresa israelense Elbit Systems, eram ativamente fornecidos às brigadas georgianas, o que permitia uma troca de informações bastante ágil. Unidades do 58, o exército russo passaram pelo túnel de Rocky e entraram no território da Geórgia. No entanto, eles tiveram que enfrentar a resistência do exército georgiano. A coluna do exército foi destruída pela artilharia georgiana.
Após isso, o primeiro-ministro da Federação Russa, Vladimir Putin, voa para Vladikavkaz para comandar pessoalmente a operação. A introdução acabou ficando longa demais para uma retrospectiva, mas isso foi necessário para demonstrar claramente o fato de que a guerra russo-georgiana revelou problemas realmente sérios no exército russo. Claro, os georgianos perderam em agosto de 2008. Há muitos fatores que influenciaram isso, desde erros estratégicos e táticos até a falta de preparo para entrar em guerra com um enorme estado nuclear. O exército da Geórgia atingiu alguns padrões de um exército do século XXI, mas isso foi insuficiente. Mas na verdade, não estamos falando sobre esse conflito. Como eu disse antes, a guerra em andamento também serve para se preparar para a guerra futura. E é aí que está o mais interessante.